Boa noite, irmãs e irmãos. Continuamos o nosso culto, a nossa live de domingo. E hoje o nosso texto para reflexão será no Evangelho de Mateus, o segundo Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao verso 30. O tema sobre o qual nós falaremos será o Reino de Deus revelado aos pequeninos. Mas antes de proceder à leitura do texto, gostaria de falar um pouco para os irmãos acerca dos últimos acontecimentos na igreja. Ontem nós tivemos uma distribuição de cestas básicas no templo da igreja. Então eu gostaria de falar um pouco sobre essa situação. Os irmãos sabem que há pouco tempo a Convenção Batista Mineira, através da sua agência de assistência social, representada pela irmã Dorothy Campos, e a ONG Visão Mundial, celebraram um acordo por meio do qual a convenção ficou de distribuir, através das igrejas batistas em Minas Gerais, perto de 1.500 cestas básicas para famílias que estão em situação precarizada ou em situação difícil nessa pandemia. A intenção é assistir essas famílias nas suas necessidades, sobretudo famílias que têm crianças. E nós entramos em contato num determinado momento com a irmã Dorothy, da agência, da Gerência de Assistência Social da Convenção, e perguntamos sobre a possibilidade de inserir a nossa comunidade nesse momento, uma vez que muitas pessoas, muitas famílias ali do entorno da igreja, da comunidade, principalmente da Ventosa, estão numa situação difícil e precisando de algum socorro nesse sentido. E ela nos informou então na ocasião que possivelmente haveria um excedente de cestas aqui no estado de Minas Gerais, a região metropolitana, de 50 cestas básicas, e poderíamos então fazer a solicitação delas mediante o cadastramento das famílias. E vendo essa possibilidade, então, nós tratamos logo de mobilizar algumas pessoas da nossa igreja, notadamente a irmã Edna Simplício, que está encarregada do setor de assistência social da igreja, e incomodamos bastante a irmã Edna nesse sentido. Tínhamos pouco tempo, e a irmã Edna, então, de maneira muito dinâmica, procurou comunicar-se com os irmãos e com pessoas que elas conheciam nas comunidades, no intuito de cadastrar as famílias, uma vez que havia requisitos muito claros, muito específicos sobre quem poderia participar e quem não. E deveríamos fazer isso num espaço muito reduzido de tempo. Só tínhamos, na verdade, menos de uma semana para conseguir cadastrar todas essas famílias. E a irmã Edna conseguiu entrar em contato com essas famílias, e passou horas e horas a fio no seu WhatsApp, impossibilitada de sair de casa, mas se comunicando com todo mundo. E alguns irmãos se mobilizaram para atendê-la nesse sentido, dando o nome de famílias. E ao término dessa semana, uma semana corrida, conseguimos cadastrar então 44 famílias. Dessas 44, infelizmente 3 tiveram que ficar de fora porque não atendiam aos critérios da Visão Mundial, e conseguimos então cadastrar mais 3 famílias no lugar delas, também tudo de última hora, e entregamos os formulários para a Gerência de Assistência Social da Convenção, e finalmente a Visão Mundial aprovou o cadastro dessas famílias, e marcamos então para o sábado a entrega das cestas básicas, que chegaram em tempo, e pudemos fazê-lo durante a manhã do sábado com assistência de alguns irmãos e irmãs, os quais gostaria também de agradecer aqui. O Davi esteve lá, a Andréia esteve lá fazendo fotos, filmando, a Norma esteve, o Luiz, o Luizinho, o Arlésio,
E o Juninho também nos ajudou. Se esqueci de alguém, me desculpe, mas eu me lembro especialmente desses irmãos que estiveram aqui, ali nos ajudando. Também o pastor João, claro, esteve ali conosco. E pudemos fazer a entrega dessas cestas para as famílias, como parte da missão da igreja, como nós entendemos, parte da missão do reino de Deus em relação ao compromisso que assumimos com as pessoas, com a comunidade. E tudo transcorreu muito bem, apenas 3 cestas não foram retiradas, mas já estamos providenciando o agendamento delas para a semana. Então nós agradecemos a todos. Eu gostaria de agradecer nesse momento, em especial, a irmã Dorothy, da Gerência de Assistência Social da Convenção Batista Mineira, da nossa igreja, a irmã Edna Simplício e o Tiago. O Tiago também nos foi muito útil no cadastro das famílias e nos prestou uma ajuda inestimável. Eu gostaria de agradecer a todas essas pessoas e dizer que Deus os abençoe. O que nós fizemos ali ontem foi, em primeiro lugar, para Deus e, em segundo lugar, para atender as necessidades dessas pessoas. Ou, dizendo de outra maneira, fizemos para essas pessoas em atenção ao mandamento de Deus de cuidar das pessoas. Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria, nesse momento, então, de convidá-los a abrirem as suas Bíblias conosco no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, do versículo 25 até o 30. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te somos gratos pela vida que o Senhor nos dá. Te somos gratos por sermos inseridos na relação contigo por meio de teu Filho Jesus Cristo, por meio de quem recebemos vida eterna, uma vida diferente, nova, que nos alimenta com fé para vivermos no mundo em testemunho da tua palavra, em testemunho dos teus propósitos. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas, da tua igreja, abençoa essa cidade e todo o teu povo nela. E dá-nos, ó Senhor Deus, a nós que aqui estamos, participando dessa live, a compreensão da tua vontade por meio da tua palavra. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, o texto da nossa homilia, da perícope, ou da passagem que nós lemos em Mateus 11, 25 a 30, ele tem 2 contextos literários distintos, os quais gostaria de mencionar. Primeiramente, ele tem um contexto mais amplo, que é do capítulo 11 até o capítulo 13, que é um contexto marcado, digamos assim, pelo horizonte da missão de Jesus e dos discípulos, e marcado por um traço muito específico, que é o da rejeição a Jesus. Então, isso não deixa de ser interessante no Evangelho, porque é justamente toda uma sessão em que Jesus convoca os discípulos a pregar, ou que ele os envia a pregar, mas que eles experimentam também o desafio de ter a sua mensagem, ou a própria mensagem de Jesus, recusada pelas pessoas, ou por grupos, ou por cidades inteiras. Do ponto de vista específico, nós podemos também nomear 2 contextos particulares, um que antecede o texto e um que lhe segue.
O que antecede o texto, do versículo 20 ao 24, nós encontramos aí uma imprecação de Jesus contra 3 cidades da Galileia que foram incapazes de mostrar arrependimento e conversão diante da sua pregação. A despeito de a atividade de Jesus ali, ou de durante a sua atividade, não ter faltado milagres. Mas a fé não veio como resposta daquelas pessoas, daquelas cidades. Normalmente, quando os evangelhos falam da pregação de Jesus, é para um indivíduo, fala-se da recusa de um indivíduo ou de um grupo de pessoas em particular, mas aqui nós temos algo notável, são cidades como um todo que rejeitam Jesus. O texto que segue a nossa passagem se encontra no capítulo 12, versículo 1 a 8 e seguintes, e se refere à controvérsia do sábado com fariseus e com publicanos. Enfim, o nosso texto ele emerge da turbulência dos dias de Jesus e dos embates de fé da comunidade de Mateus, numa espécie de pièce de résistance, a expressão francesa, que significa uma peça de resistência em face da descrença e da religiosidade opressora da época de Jesus. O texto, do ponto de vista da sua estrutura, ele se compõe de 3 ditos, talvez originalmente isolados, mas aqui compostos de tal maneira a formar um quadro estreito de relações revelacionais, como nós veremos. Do versículo 25 ao 26, nós temos o primeiro dito, e ele trata, na verdade, de uma proclamação pública de louvor e ações de graças por Jesus. O verso seguinte implica o segundo dito e trata de uma declaração da relação de Jesus como filho com o seu Pai. E temos um terceiro dito, por fim, no verso 28 a 30, que trata de um convite de Jesus à participação na relação revelatória. Então nós temos 3 momentos aí, são 3 ditos específicos, conectados entre si, que talvez no ambiente de Jesus tivessem uma existência diferente da que se encontra aqui no Evangelho, em termos de composição literária. Mas Mateus organizou esses ditos de tal maneira que eles compusessem um único elemento para formar uma espécie de bloco de resistência, né, contra a religiosidade marcadamente opressora da época e a descrença de um modo em geral. O verso 25, ele assume o tom de uma resposta de tudo aquilo que o precede do versículo 1 ao 24, acentuando, por um lado, a dignidade de Jesus e, por outro, a importância daquilo que ele tem a dizer publicamente. Olhem que o verso começa assim: por aquele tempo, exclamou Jesus. Por aquele tempo é um tanto genérico, é difícil saber que tempo específico é esse, mas à luz do que é dito, de todo um contexto de rejeições que Jesus sofre, a partir da fala de Jesus acerca de João e das cidades impenitentes, esse contexto mostra então que o que ele tem a dizer, o que ele tem a falar publicamente é como uma espécie de reação, de resposta ao que ele obtém das pessoas. Deus aí, ele diz, graças te dou, ó Pai. Deus aí é interpelado como Pai, Senhor do céu e da terra. Ele é aquele a ser louvado pelos seus feitos.
a proclamação pública de louvor e agradecimento pelo que Deus tem feito, como diz Daniel Harrington, é uma prece que deve ressoar nos corações e vidas de todos aqueles que são gratos e reconhecem sua dependência de Deus, que ordenou o mundo com sabedoria e não sem um propósito. Dirigindo-se a Deus como Pai, Jesus antecipa aqui, já no verso 25, o que ele dirá no verso 27, no segundo dito. Ele é, pois, seu Filho, aquele que o revela aos homens e mulheres. A natureza desse dito, ele se entranha no processo de revelação de Deus, que simultaneamente oculta e dá a conhecer. Isso é algo interessante, né? A gente vê no verso 25b, ele diz assim, porque ocultaste estas coisas. Nós estamos falando aqui toda de uma situação, de um processo de revelação, mas Jesus começa dizendo que esse processo ele tem, digamos assim, uma dupla face, é como uma moeda de dupla face. Por um lado, se Deus revela para alguém algo, aqui, para um grupo, ele oculta para um outro grupo. Então são as duas faces de uma moeda, ocultação e revelação. Um paradigma largamente estabelecido na cultura religiosa de Israel era aquele segundo o qual Deus se revela a pessoas sábias e instruídas. O preconceito que ainda ousamos sustentar em alguns contextos eclesiais. Jesus, assumindo que os que pensam assim podem ser identificados como os fariseus e publicanos, ele inverte as relações revelacionais e faz com que Deus oculte a tais sábios o conhecimento de si e de sua obra no mundo. Jesus, portanto, confronta uma concepção de sabedoria que se auto-opõe como receptora do conhecimento de Deus a partir das conquistas intelectuais dos cultores dessa sabedoria. Deus, por outro lado, revela-se aos pequeninos. O termo, tal como Jesus o usa, se refere inequivocamente aos discípulos e discípulas de Jesus, ou seja, aqueles que pertencem ao seu círculo. Portanto, nós temos dois grupos distintos aqui. O propósito de Deus de revelar-se por meio de Jesus Cristo, o que vai ser melhor explicitado a partir do verso 26, aliás, a partir do verso 27. Jesus claramente mostra que aqueles que têm a presunção de serem os conhecedores da vontade de Deus e de terem acesso à sabedoria divina, são esses justamente que ficam de fora do processo revelatório por meio de Jesus. Eles buscaram algo, se empenharam na realização de algo, de um propósito religioso, que eles estão longe de atingir, porque buscaram com seu próprio esforço, com suas próprias forças, com suas próprias aquisições intelectuais, teológicas. E não estamos com isso querendo deplorar a teologia. A teologia é fundamental. E o que estamos fazendo aqui não é senão teologia, que é compreender o texto. Ou pelo menos, boa teologia. Mas o que esses indivíduos esperavam era conseguir, com seus esforços intelectuais, autônomos, obter aquilo que, de outro modo, Jesus mostra que é dádiva de Deus. E como dádiva de Deus, ele escolhe entregar, não aqueles que têm a presunção do conhecimento, de obter essa sabedoria, mas aqueles que estavam alijados, que estavam fora desse processo, ou que não tinham uma expectativa de serem pessoas dignas de receber isso da parte de Deus. Fica aqui clara a fronteira entre os verdadeiros participantes da sabedoria do reino e os não participantes, os de dentro e os de fora.
aqueles a quem estas coisas, é disso que Jesus está dizendo aqui, ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequenos. Aqueles a quem estas coisas, o conteúdo da revelação, são reveladas, ou seja, o ensino de Jesus, bem como a relação que ele tem com o Pai, pela qual ele se torna o revelador deste, fazendo com que essas pessoas, adentrem um relacionamento aberto por Jesus e dele participem. Os outros, ou aos outros, se lhes ocultam tais coisas. E aqui, esse não ocultar as coisas, não é simplesmente por conta de uma iniciativa divina, que isso fique claro, mas por conta da recusa das pessoas. Quer dizer, elas se excluem da revelação de Deus por conta da atitude que elas têm para com Ele, por conta da sua presunção. Deus desejou, em seus desígnios eternos, que os pequeninos, as pessoas comuns, seguidoras de Jesus, e não, por exemplo, os proprietários fundiários da Galiléia, ou ainda os sábios, entendidos, escribas e fariseus, possam ter acesso às coisas do seu reino, por meio da atuação de Jesus e conhecimento dele a respeito do Pai. No segundo dito, no verso 27, encontramos uma declaração de Jesus sobre sua relação especial com o Pai, assumindo ele o papel de filho. E Deus é o Pai, claro. Mas notem aí que os termos são usados em sentido absoluto e não em sentido analógico ou parabólico. O que eu quero dizer com isso? Que ele diz exatamente assim, eu vou ler o texto novamente. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Jesus se refere a si como o Filho e a Deus como o Pai em sentido absoluto. Ou seja, o Pai é a suprema sabedoria criadora e o Filho, seu revelador autêntico e único à humanidade. É nesse sentido que o uso dos termos aqui é absoluto. O Pai e o Filho se refere exclusivamente a Deus e a Jesus Cristo, respectivamente. Ele declara sua relação com o Pai, mas não para aí, pois ao dizer dessa relação, eu gostaria que vocês me seguissem nesse movimento. Ao dizer da relação que ele tem com o seu Pai, ele nos comunica, ou comunica para outrem essa relação, ou seja, lá na ocasião eram os discípulos, fazendo com que estes compartilhassem esse conhecimento por um lado, mas que por outro lado adentrassem o próprio relacionamento que era comum a ele e ao seu Pai. Esse é um dado importante. Então, irmãos e irmãs, o que Mateus propõe-nos, e também a igreja da sua época, do século I, é que por meio de Jesus, nós não apenas conhecemos Deus como o Pai, origem e sabedoria infinita que perpassa, permeia a criação, como também nos relacionamos com Ele por meio de seu Filho, o revelador dessa relação e daquilo que Ele é em relação ao seu bom mundo criado por Ele. Chegamos, finalmente, ao terceiro dito, os versos 28 e 39. Aliás, 28 a 30, desculpe. E por ele nós nos tornamos cientes do convite de Jesus feito aos de fora da relação revelatória. Com isso, nós podemos distinguir no texto aqui 3 classes de pessoas a quem a palavra de Deus interpelou e o resultado ou expectativa de sua recepção a essa palavra.
No primeiro momento, nós temos um primeiro grupo identificado, que é o dos grandes, ou ainda dos sábios e entendidos, em oposição aos pequeninos. Como nós vimos lá no primeiro versículo lido, o 25. São, como lembramos, e o contexto nos traz isso, ainda que o texto diretamente não nos informe, esses grandes são os ricos fundiários da Galileia, os quais desprezam Jesus e seu ensino, por um lado, mas, por outro, são os intelectuais dos fariseus, os escribas. Eles ficam de fora por sua atitude de se verem dignos da revelação de Deus e do reino, mas Jesus faz ver que eles constituem de fato um obstáculo para os outros. Num outro lugar, num outro momento, Jesus fala contra eles uma palavra muito dura. Jesus diz que os fariseus, eles não entram e nem deixam que as pessoas adentrem o reino de Deus. Isso é uma forma muito severa de acusar um grupo de pessoas. E aqui é o grupo inteiro que está em questão. Seja como exploradores socioeconômicos, seja como exploradores da fé, que se valem de um conjunto de prescrições e mandamentos que oprimem em vez de trazer libertação. E que deixam as pessoas na escuridade em vez de lhes trazer a luz de Deus. O segundo grupo, claramente, como nós já identificamos, é o do círculo interno de Jesus. São seus discípulos e discípulas, aos quais ele chama em variados contextos de os pequeninos, para os quais se estende e se abre a relação com o Pai. Ou seja, para esse pequeno grupo se reserva aquilo que foi negado a um outro grupo. O outro grupo são os sábios entendidos, ou os grandes, em oposição a esses pequenos. Para esses pequenos, sim, a relação com Deus é aberta, ou fica aberta. A possibilidade de ter um conhecimento íntimo de Deus, de absorver da sua sabedoria, da sabedoria criadora e sustentadora do mundo e da vida. Essa está disponível para esse pequeno grupo de discípulos e, por conseguinte, para aqueles que têm crido em Cristo Jesus ao longo do tempo. Eles, como nós, somos os herdeiros do reino, como lembra Mateus 5, verso 5. Essas pessoas são aquelas capazes de responder positivamente a Jesus e de ter uma percepção espiritual da dignidade deste como portador do reino e com ele se comprometer. Por fim, nós temos um terceiro grupo, a quem agora Jesus faz um convite. Até então ele não estava contemplado, porque nós tínhamos uma relação clara de oposição. Os que criam, os que não criam. Os que estavam dentro, os que estavam fora. Mas agora há um grupo dos de fora, mais amplo do que o grupo específico dos fariseus e dos saduceus, ou dos grandes fundiários ricos da Galileia. E a massa de pessoas. A massa de pessoas simples que perambulam o dia inteiro, às vezes sem trabalho ou como diaristas, mas que não têm garantido ou garantida a segurança para o dia seguinte ou para a semana seguinte. É para essas pessoas que Jesus agora fala. Pessoas, por exemplo, que o seguiam como multidões e que às vezes os evangelhos mostram aglomeradas numa ocasião ou outra, como por exemplo na multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus agora se dirige a essas pessoas e lhes faz um convite. Venham para minha companhia. Venham para junto de mim. Olha como o Evangelho diz, numa linguagem um pouco diferente, um pouco antiga,
ela diz, o texto diz, vinde a mim. Outra maneira de dizer, venham para perto de mim. Venham para a minha companhia. Venham ficar comigo. São pessoas exaustas, estressadas pelo peso do cotidiano opressivo em que vivem, massacradas no trabalho explorado sem a devida contrapartida e na religiosidade, sem a presença da solidariedade e da justiça daqueles que se fazem seus guias espirituais. Os mestres religiosos, desejosos de mantê-los na escuridão, os cativam por meio de uma compreensão escravizante das Escrituras, alienadora e justificadora de todas as formas de exclusão, de violência, da subserviência dos pobres aos ricos, da mulher ao homem, do oprimido ao opressor. Assim, a passagem seguinte, que aparece aqui no nosso contexto, no capítulo 12, falando sobre o sábado, não é senão um exemplo aduzido pelo evangelista para exemplificar isso de que Jesus fala, dessa opressão. Aí se fala do sábado. E o que é o sábado na vida dessas pessoas? Simples. O sábado se converteu num pretexto das autoridades religiosas para controlar corpos em ímpetos pessoais e, por conseguinte, as relações libertárias que seriam possíveis entre as pessoas sem essa opressão. Nas divisões de tarefas religiosas e não religiosas, na designação do que é lícito e do que não é lícito, nós temos apenas controle e subjugação também das mentes a uma religiosidade que não possui qualquer traço de misericórdia. Jesus, em Mateus 23, 4, acusa esses escribas e fariseus de porem fardos difíceis de suportar, pesados demais sobre as pessoas, verdadeiras cargas como as dos animais, visando a orientar e disciplinar, desculpem, cargas não, cangas, não sei se vocês conhecem a canga, aquele instrumento que se põe sobre os animais, por exemplo, para fazerem-nos girar uma roda, por exemplo, de esmagar grãos, ou um moinho, uma coisa assim, visando orientar e disciplinar a sua ação. Mas ele diz, essas mesmas pessoas não querem fazer o mínimo esforço para realizar tal tarefa. A hipocrisia da religião é o que Jesus mostra. Produz cansaço espiritual naqueles que buscam integridade para a fé. Eis o que Jesus propõe fazer por estes em seu convite, no verso 29. Ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo. Esse jugo de Jesus é explicitado nas ações seguintes de Jesus. Ele diz, aprendam comigo. Ou seja, há uma sabedoria libertadora para vocês. Há uma sabedoria libertadora disponível para vocês que se achegam até mim. Para vocês que vêm permanecer em minha companhia. E ele complementa, eu sou manso e humilde. Uma outra maneira de dizer, o professor de vocês não é alguém que se põe acima de vocês, ou alguém que se põe numa espécie de torre de marfim, olhando a miséria do mundo. O professor de vocês, o mestre de vocês, é alguém que se identifica fortemente com vocês e com o seu sofrimento. Eu sou manso e humilde de coração. E ele termina dizendo, em mim vocês encontrarão descanso para a alma. E o que Jesus quer dizer aqui, ao contrário do que muita gente entendeu, não é que quando eles morrerem, quando essas pessoas morressem, que elas teriam o seu merecido descanso. O que está dizendo para elas e diz para nós é que hoje, no presente, quando nós nos associamos a Ele, quando nós estamos na companhia dEle, é aqui e agora, nós encontramos esse descanso. Olha então que há uma ponta de ironia
aqui no texto que Mateus não deixa de assinalar. Vejam só, o sábado que se converte logo à frente, no meio de opressão, e sábado é dia de descanso. O sábado que oprimia, Jesus diz, vocês encontram em mim descanso para a vida. É como se ele estivesse dizendo, vocês encontram o verdadeiro sábado em mim. O jugo de Jesus traz alívio dessa tranqueira religiosa toda. Para os intérpretes do judaísmo da época, a lei de Deus era esse jugo. Um jugo que não era opressivo, mas capaz de disciplinar a vontade e orientar o caminhante para Deus. Mas o que essa geração de sábios da época de Jesus fez foi converter a lei de Deus em algo insuportável, opressor, algo que as pessoas não davam conta. Uma religião cheia de mandamentos, cheia de afazeres, cheia de tarefas, mas que não tem graça. É uma desgraça. E a lei de Deus não pode ser isso. A lei de Deus é boa. O salmista já dizia isso. A lei de Deus é boa. E o que Jesus está dizendo, então, é que ele encarna a vontade de Deus, a instrução de Deus. Ele é aquele que instrui para a vida. Quando as pessoas, então, se aproximam dele e permanecem com ele, elas encontram esse descanso. Descanso aqui e agora. Não precisamos morrer para obtermos descanso para a nossa vida, para encontrarmos paz nos nossos corações. Em nossa época, a espiritualidade de muitos é um fardo insuportável. Obrigações religiosas, compromissos puramente estéticos, formais, uma fé frívola, sem impacto sobre a vida, sobre o fazer cotidiano, tornam a vivência de fé algo extremamente pobre, paupérrimo. E os hipócritas, a ironia, os hipócritas lucram em todos os sentidos com isso. A religião hipócrita enriquece os seus donos e empobrece as pessoas. E empobrece não apenas materialmente, empobrece espiritualmente. Condena as pessoas a uma existência miserável, a uma compreensão equivocada da palavra de Deus e da libertação que Deus propõe para cada um de nós. E é esse estado de coisas que o convite de Jesus se opõe e mostra a direção. A direção que Jesus propõe é, em vez de penúria, suavidade. Suavidade e leveza são elementos que uma orientação religiosa hipócrita não suporta. É mais fácil impor regras e comportamentos sobre as pessoas do que ensinar-lhes um compromisso inarredável com a justiça, a solidariedade e a bondade. É mais fácil, não é preciso mover um dedo para isso, ensinar uma religiosidade lastreada, baseada no medo, na ignorância e no constrangimento pessoal, do que lastrear a fé na liberdade que Cristo conquistou para nós por meio da sua vida, morte e ressurreição. O caminho da hipocrisia é sempre mais fácil e está sempre disponível para quem quiser segui-lo. Mas com Jesus, a nossa fé escolhe a alegria, a vivacidade e leveza. A fé verdadeira, a fé em Cristo Jesus, ela é tudo menos opressiva. Ela nos traz leveza para o coração. Nada que fazemos é forçado. Tudo que fazemos é fruto da graça de Deus que atua em cada um de nós, em você e em mim. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Vamos orar para finalizarmos então esse nosso encontro. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós te damos graças por aquilo que Jesus Cristo conquistou para nós, com a sua vida, morte e ressurreição. Nos conquistou a liberdade dos filhos de Deus.
essa liberdade que nos ensina, que nos move, que nos mostra que com leveza, mas que com sabedoria, podemos transitar por esse mundo fazendo bem, sendo solidários e buscando a justiça. O Senhor foi quem reservou isso para nós. Não é fruto das nossas aptidões, das nossas conquistas pessoais. Por isso, ó Senhor Deus, nós te agradecemos. Pedimos ao Senhor Deus que abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs, contemple aquelas famílias que têm passado por dificuldades de toda ordem, material, espiritual. Abençoe aqueles irmãos que têm passado, Senhor Deus, por momentos difíceis, ou que estão adoentados, ou estão sob cuidados médicos, que o Senhor atente para as necessidades de cada um deles e o Senhor lhes dê a cabal e completa salvação. Por tudo, ó Senhor Deus, por Cristo Jesus, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Até mais, irmãos. Até a próxima.